Bem-vinda, bem-vinda, Celeste, bom dia. Esperar o pessoal chegar, esperar o Jardim chegar também. Só um minutinho, já estamos começando. Almeida Corretor, seja bem-vindo. Kleber, Joelma, todo mundo tá entrando. Vou esperar meu convidado chegar, ele tá lá na plataforma digital, só que trocaram a chave lá do corredor, daqui a pouco ele tá entrando aí. Tudo bem, gente? Todo mundo está curioso aí para saber sobre a escassez? Esse é um bloqueio que é triste, viu? Porque eu vou te falar que 90% aí mais de 90% da população tem esse problema. Diria que até uns 95%, né? Porque é um bloqueio que a gente pega de infância, né? Quando a gente tem uma infância difícil, dura, que às vezes nossos pais eles passaram muita dificuldade, né? Esse bloqueio chega a passar pra gente também, né? Ó, o Jarley já chegou aqui, entrou aqui agora, eu vou solicitar aqui. A Sandra, bem-vindo. Já vou chamar o convidado, já está entrando aqui. E eu vou até recomendar, enquanto ele, meu convidado não entra, vou até recomendar esse livro aqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui é essencial para retirar esses bloqueios mentais da escassez, né? Para que faça com que a gente comece a fazer o dinheiro, né? Porque tudo começa na mentalidade, né? Tudo começa para se você quiser ter um dinheiro, quiser fazer com que tenha resultados, você tem que primeiro mudar a mentalidade, né? Jardei, você tá aí? Será que ele caiu, gente? Só um minutinho, gente. Só um minutinho que ele já deve estar entrando aí. Então, essa questão de escassez, tudo está na mente primeiro, né? Primeiro a gente tem que mudar a nossa mente para que depois a gente tenha os resultados. Não é o contrário, né? O que que acontece? A gente tem que primeiro ser, né? Ser para depois ter, né? Então tem que ser, fazer e ter, né? Porque se a gente não muda a nossa mente, a gente não consegue ter o que a gente quer, né? Não é o contrário. Ah, eu tenho que ter dinheiro para poder fazer o que eu quero para ser feliz. É o contrário. Aqui, ó, o Jarley tá aqui, eu tô aguardando, Jarley. Será que você tá com algum problema? Ó, o Daniel Reis também é da parte de finanças, o pessoal tá entrando. Tami, seja bem-vindo todo mundo. Jarley, aqui, Raquel, fazer uma transmissão. Será que é a tua internet, Jarley? Aí! Fala, Brunão. Bom dia. Seja bem-vindo, bom dia. Eu tava com problema, tava solicitando e não chegava para você. Pode ser a internet às vezes, né? Mas agora já tá ok. Tá, se apresenta aí então pra galera. Você já quer o quê? Você quer entrar na sala primeiro ou não? Não, tá fechado ainda. O pessoal trocou a chave aqui e não passou pro pessoal. Mas tá bom, bora. Se apresenta aí então, Jarley. Eu sou Jarle Reis, estou consultor financeiro. Eu trabalho com isso já faz algum tempo, ajudando as pessoas a se libertarem da escassez financeira e começarem a investir. Hoje eu estou aqui na plataforma internacional com o Pablo Marçal, cuidando também da parte financeira. Eu nasci na Bahia, minha ferida, minha cicatriz é justamente essa de escassez financeira. Então hoje eu transformo a vida das pessoas, justamente ajudando elas a sair dessa escassez financeira para aí começar a ter uma prosperidade na área financeira e começar a investir e multiplicar o seu patrimônio.
Top demais. E me fala uma coisa. Como que, bom, uma das perguntas aqui que eu acho essencial é como vencer esse bloqueio, né? Porque eu estava até comentando aqui que 95% da população tem esse problema, né? Como vencer esse bloqueio de escassez? O que é? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é buscar conhecimento. Buscar conhecimento, se conectar com pessoas novas, para que você saia desse meio, dessa escassez. Escassez é o quê? Escassez é a falta, é você focar na falta de algo. Ou seja, então o primeiro passo é isso. O primeiro passo é você buscar conhecimento. Até eu vi aí o livro que você recomendou, que é Os Segredos da Mente Milionária. É um dos principais que tratam justamente essa questão de escassez financeira e de mentalidade. Então, é buscar conhecimento nessa área de mentalidade, de autoajuda mesmo, autoconhecimento, não autoajuda, autoconhecimento. Você se conhecer, buscar pessoas que falam sobre isso, o Bruno aqui, eu e muita gente também. Então, o primeiro passo é isso, que é o conhecimento. É excelente, isso aí. O pessoal está entrando, seja muito bem-vindo, Eunice, Tiago, Alexandre, tá todo mundo entrando aí, sejam bem-vindos. É exatamente isso, gente. Eu creio assim, ó, que se você quiser ser milionário, quiser ter prosperidade, tudo começa primeiro na sua mente, né? Nada vai ser materializado se você não começar a mentalizar, né? Mas é essencial perceber que não é só mentalização. A gente tem que sim trocar nossos drives, né? A forma como a gente pensa, né? E tirar essas crenças limitantes que, por exemplo, só rico fica rico, que quem é pobre sempre vai morrer pobre, esse tipo de crença, né? Que para eu não sou merecedor, todos esses tipos de crença limitante, a gente tem que trocar esses drives mentais, né? Instalar novos, instalar os drives que as pessoas com prosperidade, com riqueza, falam e fazem, né? Mas assim, o que eu estava falando aqui mais cedo, é essencial que a gente não só mentalize, gente. A gente precisa também colocar em prática, colocar no mundo real, né? A gente tem que agir. Porque se a gente não agir, o que vai acontecer? A gente só vai ficar sonhando, vai ficar só desejando, né? Ah, eu queria ter uma casa melhor. Ah, eu queria ter um carro. Eu queria ter dinheiro para poder desfrutar, para ajudar meus filhos, para ajudar minha família. Esse é um começo, só que se você não colocar no papel e não colocar em prática, né, você não vai conseguir alcançar o resultado, porque a gente precisa da ação. Que a ação é o quê? É você passar para o mundo exterior o que você está pensando, internalizando. Entendeu? O que você acha aí, Verley? É isso aí. Primeiramente é buscar o conhecimento. Aí depois de você buscar o conhecimento é colocá-lo em prática, senão não serve de nada. É isso que você falou, querer todo mundo quer. Quem não quer ser rico? Quem não quer ter um carro, uma casa de milhões? Quem não quer? Todo mundo quer. A diferença está na ação, né? Em colocar em prática. Ou seja, você assistir essa live aqui, você colocar algo em prática que o Bruno está falando, você ler um livro e colocar em prática, você ler algum artigo, alguma coisa do tipo e colocar em prática. Então, o segredo está justamente na ação. Justamente é menos teoria e mais prática. Quando a gente coloca em prática, a gente começa a enxergar as oportunidades, a traçar outros caminhos. Os caminhos começam a abrir, vão aparecer novas pessoas, que é dos pontos também que é muito importante, que é o network. O network é muito importante. Mas é isso aí, Brunão, é colocar em prática. Se não colocar em prática, esquece. É aquilo, você conheceu, se você não colocou em prática, é a mesma coisa de você não saber. Porque você não vê. Nossa, perfeito. Tem até um stories que eu fiz aqui no meu Instagram, né? Que é igual a pessoa quando ela vai ver um cardápio no restaurante, né? Ela fica lá lendo assim o cardápio, né? Tem um monte de pratos lá. Ela fica olhando, vendo os preços e acaba não escolhendo nenhum e vai embora, sai do restaurante. Por quê? A pessoa tem obesidade cerebral, né? A gente não pode ter obesidade cerebral, a gente tem que pôr em prática, porque se a gente ficar lendo só livro de finança, fazendo curso, é importante, o primeiro passo é esse mesmo, é você investir em você. O maior ativo que você tem para poder ser próspero é você mesmo. Então, se você investir em você,
com cursos, com livros, com mentorias, né? É o primeiro passo. Só que se você só ficar lendo, lendo, lendo e não pôr em prática, é a mesma coisa que você não tivesse estudado, né? Aí, na verdade, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer outro curso, porque aí a pessoa começa a passar de um curso para outro, pega de um livro para outro e nunca consegue sair do lugar, né? Porque ela não está pondo em prática, né? Então tem que ter aquela questão, né, de estudar 20 minutos no mínimo e praticar 1 hora. Então, a cada 20 minutos que você estiver estudando, você vai praticar 1 hora, né? Ah, eu estudo 1 hora por dia. Então, você tem que colocar em prática 3 horas e todos os dias. Tem que ter constância. É principal para poder ter resultados diferentes, é ter constância. Né, Jarley? O que você fala sobre isso? Exato. Se você não for constante, vai ser apenas mais um. Mais um que vai começar a fazer e vai parar. Ou seja, vai fazer 1 semana. O que eu costumo ensinar, Bruno, para as pessoas começarem a retirar essa escassez, quando eu dou minha consultoria para ela, é justamente isso. A questão da pessoa, eu uso uma semelhança com a dieta. Ou seja, a dieta, vamos lá, vamos fazer isso em prática aqui para o pessoal entender. Bruno, fala uma comida aí que você gosta de comer. Eu gosto picanha. Churrasco. Beleza. É isso aí. Aí se eu pegar, a nutricionista monta uma dieta para você e fala, não, Bruno, você vai ter que cortar a picanha agora, você não vai comer mais picanha. Como que você vai se sentir sem poder comer? Ah, então, eu tenho que pagar o preço, né? Porque se eu não pagar o preço, eu vou sentir ruim, né? Porque é uma coisa que eu tô na minha zona de conforto, né? Você concorda, né? Que eu tô na minha zona de conforto. Se eu fazer uma coisa que eu gosto e não quero pagar o preço. Isso, mas isso vai te trazer uma dor. Por quê? Porque é uma coisa que você Vai. gosta de fazer e ela tá falando para você cortar. E aí o que acontece? Isso aí, logo você vai fazer o quê? Você vai parar de fazer essa dieta. Por quê? Porque ela está trazendo uma dor para você. E nas finanças é o mesmo. Se eu monto um planejamento para você, aí você me fala, o que você gosta de fazer assim que você põe dinheiro, Bruno? Num jantar, alguma coisa, o que você gosta de fazer? Você fala de lazer ou de investimento? Isso, de lazer que você tem que usar o dinheiro. Eu gosto de viajar. Isso, ótimo. Aí eu pego e falo pro Bruno, você faz 3 viagens por ano, vamos dar um exemplo. Não, agora você só vai fazer uma, e essa uma vai ter que ser por aqui, por perto do Paraná, que você mora, né, Bruno? Minas? Sul de Minas. Minas, isso. Vai ter que ser aqui próximo de Minas, justamente para você não gastar muito. O que isso vai te gerar? Ah, vai gerar um sentimento de dor, tristeza, né? A mesma coisa que a dieta. Então, não adianta a gente focar justamente isso é escassez. É você deixar de fazer o que gosta para não gastar dinheiro. Isso é escassez. Então, o que eu ensino é você montar um piso nas suas finanças onde já esteja tudo isso incluso. Ou seja, meus gastos mensais são, vamos dizer, R$ 3.000 ao mês. Só que aí dentro desses 3.000 você coloca os valores lá que é de viagem, de um churrasco que eu gosto de fazer e monta um piso para aquilo. Montou o piso, acabou. Você não precisa mais ficar olhando para os seus gastos. Você pega e olha só na geração de renda. Você não fica focando, escassez é o quê? Focar em economizar e poupar. Simples, é isso. Se você focar na falta de algo. Ou seja, vou ter que economizar para enriquecer, vou ter que poupar. Quem já viu aqui alguém que poupa e economiza ficando rico? Ela já era rica, ou seja, ela ganhou uma herança, alguma coisa, agora não fica rica. Uma coisa que eu ouvi hoje que eu achei sensacional, que você não consegue a mão, você não consegue pegar mais nada se tiver de mão fechada. Finanças é isso. Finanças é isso. Você não consegue mais nada se tiver com mão fechada. Ou seja, como que você vai enriquecer de mão fechada? Não dá. Exato. Tem que estar com a mão aberta. Você tem que estar com a mão aberta, tem que estar com a mente aberta. Exatamente. Como que você vai pegar com a mão fechada, né?
Vai ser, às vezes você até consegue, você consegue, mas vai cair alguma coisa vai dar errado no caminho. Então você tem que sempre ter a mão aberta para alcançar aquilo que você merece, né? Mas só que eu vou te fazer uma pergunta, Jorley. E no caso da pessoa, por exemplo, ela trabalha com um emprego fixo, ela tem um valor, ela tem um limite por mês, né? E aí ela tem aluguel, ela tem gasto com filho, ela tem os gastos para, às vezes, um financiamento. O que ela pode fazer para mudar a realidade dela, às vezes sendo assalariada? Sim, boa. Na minha consultoria também eu atendo muita gente assim, né? E justamente a gente faz isso. Primeiro faz um estado atual da pessoa, que é justamente isso que você falou. Qual o emprego que ela tem, quanto que ela recebe, se ela tem filho, se ela não tem, se ela mora de aluguel, todos os gastos dela, todos os custos que ela tem. Ou seja, justamente para a gente fazer esse balanço de quanto que ela recebe para quanto que ela gasta. Aí a gente vai verificar dentro desses gastos, Bruno, o que ela tem tipo de desnecessário. Ou seja, um exemplo, eu tenho um pacote de TV, só que eu não assisto TV. A pessoa está gastando à toa. Então a gente vai pegando esses pontos, ou seja, você faz uma redução em alguns gastos, você não corta, você só reduz. E aí, tipo, você começa eu começo a falar para pessoas para ela buscar outras fontes de renda. Como que ela pode buscar outras fontes de renda? Ela pode vender algo que ela tem em casa que não está usando. Ela pode tentar buscar algo na internet também para trabalhar, ou seja, trabalhos de fazer social media, de design, alguma coisa assim que ela não tome tanto tempo dela, que ela possa fazer após o trabalho dela e que gere uma renda, alguma coisa que ela saiba fazer também. Ou seja, ela sabe fazer um bolo, ela sabe fazer um doce. Tem muita gente que ganha dinheiro, Bruno, fazendo os docinhos, aqueles brigadeiros, beijinhos. Só que a pessoa faz aquele brigadeiro gourmet, aquele beijinho gourmet, e tipo, faz o beijinho, coloca numa caixa, enfeita, pronto. O negócio fica muito top. E se a pessoa tiver vergonha, por exemplo? Ó, tem muita gente que tem essa dúvida. Mas eu não tenho vergonha de vender doce, vender comida. O que eu faço? Por que as pessoas têm essa mentalidade? O que você fala sobre isso? Boa, aí é o medo da exposição, né? O medo da falha, dos julgamentos, das críticas, das pessoas falar que você tá vendendo doce. Uma das coisas, Bruno, que quando era... não existe adolescente, né? Quando eu era um pré-adulto, vamos dizer. Eu vendia água mineral, eu vendi gás, eu vendia salgado na rua. Então, esse foi o meu começo. Se eu tô onde eu tô é porque eu não parei. Eu tinha vergonha? Tinha vergonha. Quem não tinha vergonha de sair com uma bandeja de salgado com 15 anos para vender e ganhar R$ 5 no dia, R$ 8 no dia? Eu tinha vergonha. Mas isso foi o quê? Eu decidi, eu falei, não, eu tenho que mudar. E o que eu preciso para mudar? Eu tenho que aparecer, eu tenho que mostrar minha cara, eu tenho que ajudar outras pessoas. Eu tenho que ajudar, é justamente isso que a gente está fazendo, ajudando outras pessoas, eu tenho que me expor. Então isso foi me libertando, eu falei, não quero... quantas pessoas estão deixando de ouvir isso, de aprender por eu não falar? Então se você não consegue, se você não quer se expor, pega aí, arruma outra pessoa, tipo filho, um sobrinho que vai vender para você, que consiga... mexer no Instagram, pega os doces, tira a foto, põe no Instagram. Ele já conhece mais, já tem mais habilidade, os mais novos, com Instagram, com Facebook, e começa a vender pela internet, se não quer aparecer nas mídias, o seu rosto, né, aparecer. Então tem várias outras formas da gente criar outras fontes de renda, principalmente hoje na internet, tem muita coisa. Perfeito. O Aldo aqui tá falando que vendia bolinha de gude, né? Eu também vou contar minha história, então. Você tá certo, Jarley. Você já tem a mentalidade de milionário desde quando você era pré-adolescente, né? Pré-adulto, né? Então é isso. Primeiro, por que ele não desistiu? Por que ele tá aqui hoje aí?
ele está transbordando, fazendo a mentoria dele, está aí na plataforma ajudando o pessoal do Pablo, o pessoal da plataforma, na casa digital. Por que que ele está aqui só prosperando? Cada dia que passa, esse cara aqui está mais próspero. Porque, ó, mentalidade, ele sempre teve a mentalidade de milionário. Você não precisa ter 1 milhão na tua mão primeiro para ter a mentalidade de milionário. É ao contrário. A gente tem primeiro ter a mentalidade para depois o resultado chegar no nosso mundo, na nossa vida. Então eu vou contar a minha história também. Eu já vendi espetinho na rua, né? E eu, assim, já passei dificuldade também quando era criança, né? E eu morei numa casa de 2 cômodos, onde eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, a gente dormia na mesma cama, entendeu? Então só tinha a cozinha e o quarto. Então, por exemplo, o telhado não tinha laje, a gente tinha não tinha nem forro, só tinha a telha. E quando fazia frio, o que que a gente fazia? Meu pai fazia? Ele pegava um jornal, né, fazia uma bola de jornal e ia tampando os buracos assim do telhado para a gente não sentir frio, entendeu? Então também tive, né? E hoje eu tenho resultado, eu tenho vários imóveis, tenho investimento em bolsa, entendeu? E só que eu comecei lá de baixo. Eu já vendi espetinho na rua, eu já fui estagiário, eu já fiz sapato, sabe, chinelinho, esse chinelinho, montar chinelinho, mexer com cola, solar, né? Cortar a sola, fazer todo esse tipo de montagem, né? Eu já trabalhei tudo com isso, gente. Então, e só que eu Isso. nunca tive vergonha. E às vezes, por exemplo, às vezes eu ficava uma manchinha assim de alguma coisa da fábrica, eu ia na faculdade à noite ainda. Eu trabalhava de dia e à noite eu fazia faculdade de Direito. Só que eu não tinha vergonha de, não vou trabalhar porque eu sou maior que isso, eu sou. Você não pode pensar assim, você não pode ter orgulho, né? Orgulho Sim. de toda profissão é digna, né? Então, É, principalmente, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que ter certeza que a gente vai vencer, que a gente tem que ter essa mentalidade. Fala aí, Jani. é o que a Celeste colocou aí, ó, que também ela fazia coxinha, não saía para venda, ela colocou os vendedores. É justamente Uhum, isso. Se você você não precisa estar lá na frente, você pode pôr outras pessoas também. O que a gente quer colocar aqui é justamente essa mentalidade. É a mentalidade. O milhão não pode ser o foco nunca. Eu errei muito nisso, de uhum, sempre olhar o dinheiro. Era sempre o dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí uhum, a mentalidade fechava. Aí quando eu uhum. entendi que eu tenho que fazer isso aqui, ó, ajudar pessoas. Eu tenho que ajudar pessoas. Quando eu Ó, comecei a ajudar as pessoas a justamente transbordar o meu conhecimento, algo que eu tinha, que eu sabia fazer, aí o dinheiro vem como consequência. Vem como é, consequência você começar a se conectar com outras pessoas, porque você vai estar gerando valor na vida de outras pessoas. É algo que você fala que você pensava que não seria nada, mas para outra pessoa é muita coisa. É muita coisa. Eu tinha esse bloqueio justamente, não, não vou falar de uma coisa básica, de finanças ou de escassez, alguma coisa, não, que as pessoas já sabem isso, mas muita gente não sabe. E por isso que a uhum, gente tem que falar, por isso que a gente tem que abrir a boca. Tipo, muita é, gente não conhece ainda os bancos digitais, muita gente não conhece, né, que pode retirar taxas, aquelas taxas bancárias que vem todo mês. uhum, Muita gente não conhece que você pode ter um rendimento acima da Selic hoje, que a Selic muita gente, uhum. o governo fala muito, mas hoje não é mais o melhor. Até o Pablo falou na live, o Nésio falou, que tem rendimento de 2% ao mês. Isso não é coisa difícil. Basta o quê? Basta você se conectar com as pessoas certas que sabem fazer aquilo. Então, e as pessoas até se assustam, né? Porque a Selic é 2% ao ano. Aí É, você fala que tem um investimento que ele é 2% ao mês. É de alto pois é. risco. É de alto risco na questão de quê? De volatilidade. É o quê? É a analogia do gráfico do coração. Ele não sobe e desce? Fica os batimentos subindo e Uhum, descendo? É isso. Ele vai subir, ele vai descer, ele vai subir. Mas ao longo prazo, que é o quê? Ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso vai dar uma diferença absurda. Absurda. Então, o meu trabalho é justamente esse, tirar a pessoa lá da escassez e levar ela a ter, tipo, rendimentos que hoje em dia só os grandes têm.
mas que muita gente não fala isso. E é possível ficar milionário com R$ 1.000, começando com R$ 1.000? O que você me acha sobre isso? Poxa, é Vamos supor, possível a que... pessoa ganha, vou dar um exemplo. A pessoa ganha R$ 1.500 por mês e ela consegue aí guardar tipo 10 a 20% ao mês. Então, em 5 meses ela consegue aí levantar uns R$ 1.000. Com esses R$ 1.000, ela consegue ser milionária? Poxa, consegue? Como não? O importante não é o valor que você tem para começar, é sim começar. Hoje tem investimento que rende mais que a Selic, você pode começar com R$ 1. Com Uhum. R$ 1 rende mais que a Selic. Então, é você começar, não com quanto, mas sim começar. Ó, Uhum. Ó. nesse mês eu tenho o quê? Eu tenho R$ 10, eu vou colocar lá R$ 10. No mês que vem eu tenho 50, eu ponho 50. E assim vai. Aí quando você tira o foco dos gastos e começa a focar em geração de renda, ou seja, quanto mais você vai recebendo, vai juntando esse dinheiro, você vai colocando, vai investindo, vai montando a sua reserva. E quando você vê, você está investindo ali por mês 1.000, 5.000, é possível. O, Uhum. o, o, o mais importante é o que o Daniel colocou, é começar. É começar, você ter essa Boa. mentalidade de começar. É essencial, é exatamente isso. A gente nunca vai saber se vai ter, nunca vai chegar na tua vida se não começar. Porque é uma coisa que é importante também, gente, é a gente fazer o seguinte: todo mundo vende, todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor, porque você não tem, você está vendendo sua imagem, em primeiro lugar. Você tem que ter uma imagem, Sim, né? Se você não tiver uma imagem, você está vendendo. Então, tudo que você estiver vendendo, você tem que primeiro entregar valor, né? E que nem o Jarley falou aqui, a gente tem que transformar a vida das pessoas, porque quando você oferece um produto ou um serviço, você transformando a vida delas, vai gerar um sentimento de reciprocidade. A pessoa vai se sentir tão grata pelo serviço, pelo bem que você está fazendo, qualquer tipo de produto que você está entregando, ela vai se sentir tão grata que ela vai querer, ela vai ser fiel a você, ela vai ser um cliente fiel. E é importante também a gente pensar dessa forma e entregar mais do que foi pago, né? É essencial a gente sempre fazer mais. Então, porque a pessoa vai se sentir, nossa, ele se superou, ele foi o cara, ele que fez o serviço para mim, o produto dele é de qualidade, e você vai gerar uma clientela fixa, né, que sempre vai ser fiel a você. Né? Então é essencial, só que tem que pagar o preço, gente. Não adianta a gente não querer começar, não querer fazer. Tudo na vida é difícil, só que a gente tem que começar pelo difícil. Não começa pelo fácil. Então, porque quando a gente faz o difícil primeiro, o resto fica fácil. Então, por exemplo, a gente pensa assim, eu quero viajar, eu quero ter um carro, uma casa nova. A gente foca só no primeiro, no prazer. A gente tem que fazer o contrário. Primeiro abrir uma empresa, fazer as vendas, começar a colocar o dinheiro para trabalhar para você, né? Para depois, quando com o resultado desse investimento que você vai fazer, você usar para fazer a viagem, para comprar a casa, para comprar o carro. Então é essencial a gente colocar como prioridade abrir uma empresa, investir em você, porque o maior investimento que você tem na sua vida é a sua própria vida. Não é? O que você tem a falar, Jairley, sobre isso? é isso aí, Bruno. É você começar e começar como você falou, focando no que é mais importante, né? Focando no que é mais Hum. importante. Tem até algumas perguntas aqui, Bruno. Deixa eu só colocar o celular no suporte aqui, que já ficou sem. Boa. Vamos lá. Vamos fazer perguntas, gente. Enquanto o Jarley está colocando suporte aí, ele vai responder algumas perguntas. Então aproveita que vocês estão falando aqui com um especialista em finanças e ele vai responder aqui as perguntas de vocês. Vamos lá, Jarley. Aí, deixa eu pegar ali, que tem um aqui, ó. Você pode dar dicas de investimento? É isso aí, pessoal. Pode me mandar direct aí as dúvidas que vocês tiverem, eu vou auxiliando vocês. A Karina colocou, só que o povo não sabe usar. É isso aí, Karina. Eles não sabem usar e justamente esse é o meu trabalho. É falar de uma forma Uhum. simples e Aqui, prática ó. para que eles comecem a usar isso a favor deles. Ou seja, é o que o Bruno falou, colocar o dinheiro para trabalhar para você. Quem não quer estar dormindo e o seu dinheiro está rendendo?
E isso hoje é possível. Não é possível, é tipo como internet. Se o seu negócio não está indo na internet, ele não existe. Ou seja, hoje, se o dinheiro não está trabalhando para você, ou seja, você está perdendo tempo, ou seja, seu dinheiro vai acabar. CDB, Uhum. aí outra Eunice. CDB é bom? É bom dependendo do banco. É bom, sim, não é o melhor, mas é um bom começo. E depende muito do banco que você vai utilizar, né? Do banco ou da corretora. Melhor corretora hoje em dia, né? Tem mais algum aqui? O Marcelo falou ali, ó, ideia sem ação é apenas um sonho. É isso mesmo, tem que ser alvo, parar de ser sonho e ser alvo. Sonho é quando a gente está dormindo. Ali é sonho. Uhum. Enquanto a gente está acordado é ação, é alvo. É isso aí, tem mais perguntas aqui. Ó, a Ana está perguntando, Jarley, qual o valor para começar? Por onde começar? Qual o valor para começar? Por onde começar? Boa. O valor para começar, você pode começar com R$ 1. O lugar para começar, Banco Sofis é o que eu indico hoje, que é o melhor do mercado em questão de CDB e rentabilidade para começar, para montar a reserva. A Karina perguntou ali qual o melhor banco. Aí fica meio aberta, fica muito aberta essa pergunta, qual o melhor banco, mas para quê, né? Hum, Para é, investimento, para você é. colocar essa reserva, para quê esse é o melhor banco? Por exemplo, o melhor banco para se investir hoje na questão de ações é o Itaú. Disparado é o Itaú. Mas para investimento, para você investir em ações fora dele, ou CDBs, outros produtos, aí já não usar o Itaú, né? O Itaú você tem que se tornar sócio dele, não Uhum. somente um cliente que paga a taxa para ele. É justamente isso, você sair de pagar a taxa para receber do banco. É justamente isso. Você começar a receber do banco, não pagar para ele. Uhum. Uma coisa que eu queria falar também, gente, que é importante, depende. Porque, por exemplo, tem corretora que você for investir em tesouro direto, por exemplo, tem corretora que te dá taxa zero de administração. E tem alguns que cobram. Então vai depender muito do tipo de investimento que você vai fazer. Porque tem alguns bancos que às vezes dão taxa zero, outros dão um benefício de pontuação, de um cartão de crédito. Então vai depender muito, porque também tem milhas, também tem como ganhar com milhas, tem várias Sim. possibilidades. Então depende muito de cada tipo de investimento. O que eu aconselho é o seguinte: não invista tudo em uma coisa só. Não coloque todos os ovos numa cesta só. A gente tem que Isso. diversificar. Né? E É a... principalmente, gente, a questão de diversificação. E pensar a longo prazo também. Não adianta a gente. Porque assim, ó, eu sei que é comum, é a nossa cultura é querer ganhar imediato, que é o dinheiro imediato. Só que não tem. A gente tem que. Ó, a árvore, quando você vai plantar a semente, vai nascer um tronco, vai nascer as raízes, vai nascer as folhas, para depois nascer o fruto. Tem um tempo. Né? Se você colocar um pé de jabuticaba, você não vai conseguir ter o fruto em poucos anos, demora uns 5 ou mais anos. Então a gente tem que pensar em longo prazo também. A gente não pode querer o resultado imediato. A gente tem que fazer um investimento exponencial. O que é esse investimento exponencial? Você teve um lucro, você reinvestir esse lucro até chegar um momento que esse investimento vai pagar suas contas e você vai parar de trabalhar. Então, enquanto isso não acontece, você vai trabalhando, gerando dinheiro, paga suas contas, separa um percentual, né, para investir. E esse investimento, quando ele gerar juros, vocês vão colocar e reinvestir ele. E pensar sempre a longo prazo, no mínimo de 5 anos para cima. Entendeu? Fala aí, Gelei. O Isso que você acha sobre esse pensamento de longo prazo é o que você falou, e justamente isso a gente trata logo no começo, a questão de escassez, a questão de mentalidade para começar a investir, que é isso, é não focar no agora, mas sim focar lá na frente, onde os juros vão começar a trabalhar para você e você vai receber, ou seja, a renda passiva. O que é a renda passiva? É aquela que não necessita de você para você receber. Ou seja, a Uhum, ativa é a que você trabalha para receber. A passiva não, é que você não precisa trabalhar, ou seja, o dinheiro trabalha para você. É uhum. a Karina até colocou ali o melhor banco para investir. É o Sofisa, Banco Inter, hoje, fora as corretoras, né? As corretoras aí tem a Clique, é taxa zero para ações. Aí, se você já for ver na questão de fundos,
aí já são os maiores, é BTG, XP, depende muito do objetivo da pessoa, deixar claro aqui que investimento é objetivo. Quem quiser, pessoal, até o pessoal está falando ali como começar, me manda um direct, na bio do meu Instagram aqui tem o meu WhatsApp, entre em contato comigo que eu alinho com vocês isso aí. Primeiro passo para iniciantes é justamente abrir uma conta na corretora. Banco Sofisa direto, abre a conta lá, é totalmente gratuito, não tem taxa de nada. Primeiro passo é esse, é abrir a conta na corretora. E Itaú, principalmente, né, Jardim, você falou uma coisa importante. A gente tem que ter um especialista, sabe? Porque assim, se a maioria das pessoas não está sabendo como começar ou não sabe como investir, não vai fazer as coisas sozinho para não fazer errado. Porque às vezes acontece assim, eu vou pegar o dinheiro lá, vou jogar na bolsa e depois aí dá uma quedinha lá, 5% num dia, ou 10% que acontece sempre, né? A pessoa desespera, tira o dinheiro e perde 10% do dinheiro dela, né? Por quê? Porque ela não tem a especialidade. Então, se a gente não é especialista, a gente tem que contratar quem é. Né? E nesse meio tempo também sempre mudando a nossa mentalidade e sempre procurando, né? Ter conhecimento, que a gente tem que ser também generalista nesse assunto. A gente não pode ficar cru, né? Investir de forma cru, porque senão a gente pode fazer alguma cagada e depois para você recuperar esse prejuízo é muito mais difícil. Porque se você perde 10%, vamos supor, você tem R$ 1.000, você perdeu 10%, vai para 900, né? Para você voltar para R$ 1.000, você não tem que ganhar 10%, porque você já tem 900, você vai ter que ganhar 12% sobre 900 para poder ter acima de 1.000. Então, quando você perde, depois para recuperar é muito pior, entendeu, gente? Então, isso. se vocês não tiver assim se familiarizados, vocês têm que procurar alguém que entende para fazer um planejamento para você, não é, Jardim? Isso, é o que eu ensino, Bruno, é justamente isso. Eu ensino a pessoa a investir, eu não coloco dinheiro lá para ela. É Uhum. justamente, eu ensino ela a começar do zero ali, igual a, a Celeste perguntou, quem não sabe nada, ou seja, começar ali do começo mesmo. É do um, porque se você já está procurando isso, ou seja, você já sabe algo, então não é nunca do zero. Então, você quer começar, até você estar lá investindo em ações e até fundo de investimento, ou seja, eu ensino a pessoa a investir, para que ela não fique dependente de mim. Ela aprenda a fazer, ela aprenda a analisar uma empresa, aprenda a escolher qual CDB para o objetivo dela, se é para uma viagem daqui a um ano, se é para um sonho daqui a 5, 10 anos. Então é isso, é ensinar as pessoas. Ela fala que a Karina fala ali que o Itaú já teve muito problema. Sim, todo banco a gente tem problema, mas a questão de administração do Itaú e lucros não tem nenhum outro banco no Brasil que tenha igual a ele. Então é isso que eu falei. Uhum. É porque você teve problema, por quê? Porque você ainda está como cliente dele. Ou seja, cliente, a gente pode ficar cliente do banco, mas aí a gente tem que passar para o banco ser nosso cliente. Ou seja, ele tem que pagar para a gente. Ele que tem que Uhum. buscar o nosso dinheiro. Eu estou emprestando para ele. Todo investimento temos que pensar no médio e longo prazo, o Aldo falou. É isso aí, Aldo. São objetivos, né? Inter é um banco completo, o Daniel colocou ali, sim. Não começar pela bolsa, é um ponto que até o Bruno trouxe aí, o Aldo falou ali, Uhum. que é justamente isso. A pessoa, primeira coisa que a pessoa busca e vê muitas informações que as pessoas trazem é trade. É trade, é Uhum. bolsa. Se a pessoa não entender o princípio, ela vai chegar lá na frente, ela vai quebrar a cara, ela vai sair, ela vai falar que perdeu dinheiro, vai se desesperar, não vai saber o que fazer quando ocorrer. Tipo, teve clientes que nessa pandemia, ou seja, o patrimônio dele caiu 40%. Só que aí a Uhum. pessoa me ligou desesperada. Eu falei, calma. Aí eu falei novamente o que eu tinha falado para ela, o que eu tinha ensinado para ela. Falei, é isso, ó, ele vai oscilar, é um momento de crise, está caindo para todo mundo, não é só para você, para mim também, para todo mundo caiu. A questão é só você ter calma nesse momento e aproveitar a oportunidade de comprar empresas mais baratas, porque o preço caiu. Uhum. E agora que ela está tendo essa retomada, hoje já está bem melhor, ou seja, já praticamente é, a gente já recebeu o lucro de novo daquela perda, por quê? Porque você comprou mais empresas baratas lá. Então hoje já meio É. que
já equiparou, já, a rentabilidade já está muito maior do que era antes. Então, é entender os princípios primeiro. Não são as regras, como é, por que eu faço, como eu faço, o que eu tenho que fazer, mas sim saber primeiro os princípios, o objetivo, o perfil de cada pessoa para investimento, se ela é conservadora, que é aquela pessoa que não Uhum, gosta muito de risco, que só quer ter a rentabilidade e o dinheiro dela seguro, se é o moderado, uhum, que ela aceita ali um pouco de risco, mas ela quer também um dinheiro mais seguro, e tem aquele agressivo, que é o cara que está mais exposto ao risco mesmo. Não, fala, eu quero rentabilidade, mas sempre montando a sua reserva primeiro. Você tem a reserva, aí você pode se arriscar mais, porque onde estão as maiores rentabilidades é onde tem o risco maior. Mas esse risco é só questão de variação, não é nada tipo de risco de perder tudo. Não, uhum, justamente por isso existe a diversificação de carteira, que é você investir em vários produtos para que quando um caia muito, o outro supra essa queda. Ou seja, não tem uhum. uma queda muito e aí você consiga crescer e cresce de uma forma exponencial, ou seja, você cresce de vários lados. Então são vários investimentos para você estar sempre crescendo. Vê se tem alguma pergunta aqui. A Laiane mandou me ajuda. Laiane, manda o WhatsApp aí que a gente temos que avaliar mesmo. Meu pai tomou um susto quando investiu na Previdência e não explicaram o risco. Perdeu 8 mil em 6 meses. Boa. Ótimo ponto esse da questão da Previdência. Previdência em bancos. Previdência em bancos, você vai passar os 5 primeiros anos sem render nada, porque você Hum, investiu pelo banco. Só depois dos primeiros 5 anos que ele vai começar a render. Então, isso é um ponto muito importante. Saia de banco para investir. A maioria dos bancos, eles restringem muito os produtos. Ou seja, muitos investimentos, eles só oferecem aquela carteira ali de 2 investimentos, 3, sendo que você uhum, indo para a corretora, você vai ter um shopping de investimentos, como a XP, BTG, é um shopping de investimentos. Você tem como comparar vários produtos alinhado ao seu objetivo. Se é para 5 e- anos, você tem ali 10 produtos. E nesses bancos você vai ter um, dois. Ou seja, você não tem meio que opção. Ele só te entregou hum, ali, ó, escolhe sim ou não. Acabou. Então, essa questão de previdência, previdência tem que fazer em seguradoras. uhum. Seguradoras e avaliar também o seguro que você quer. É como o seguro de um carro. Às vezes a pessoa faz um seguro e o seguro só cobre roubo. Aí pegou fogo, pronto, acabou, perdeu o carro. Então é saber o que a pessoa está contratando, entendeu? Exato. E uma coisa que já falou aí mais cedo, e eu vou repetir, gente, o banco, a maioria, não estou falando que é todos, mas a maioria do banco eles te vê como cliente. Então, por que eles te vê como cliente? Eles estão visando lucro para eles. Então, a gente tem que procurar o banco ou corretora que nos vê como investidor, que quer crescer também, que quer que você cresça. Porque se você crescer, ele está crescendo junto. Tem uma opção também de cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito, eles te dão, você vira sócio deles, por exemplo, eles te dão retorno, eles te dão um investimento do que pela sua cota, né? De acordo com o que você movimenta, por exemplo, quem tem empresa muito grande, começa a movimentar muito dinheiro na conta, dependendo do número de cotas que você tem na cooperativa, eles te dão juros, né, do movimento que você teve no ano, né? A distribuição, né, de lucros, né, de sobras. Né? Isso é uma opção também. Então você tem que investir sempre em quem te vê como investidor e não como cliente. Aquele que quer ver que você cresça também. Porque se você cresce, ele também cresce. É igual a XP. Por que a XP foi comprada pelo Banco Itaú? Porque ela só cresce. Ela só cresce. Agora ela abriu ações na Bolsa dos Estados Unidos, ela só tem a tendência dela só crescer. Né? Porque ela está focando em ver os clientes crescendo. Né? Sim, até a questão da Rosângela lá, que ela falou que o pai dela perdeu 8 mil em 6 meses na pandemia. Uhum, É justamente isso. uhum, O cara do banco, o gerente, ele só vendeu um produto, ou seja, ele bateu a uhum, meta dele. Ele não queria uhum. saber se o cliente tinha um perfil mais conservador, se era para uma reserva de emergência. Ele não queria saber disso. Ele só vendeu. Ele só fez a parte dele, que foi vender. E eu já atendi muitos clientes desse tipo
que a pessoa vem Uhum. até mim falando, ó, esse investimento aqui e tal, eu fiz em tal banco, fala, meu, não, vamos mudar isso aqui. Porque é muito investimento que está rendendo 2%, a pessoa está pagando taxa alta, sendo que ela podia estar Uhum. recebendo 5, 6, 8 ali no ano. Então Uhum. é muito Uhum. isso. Eles vendem produtos. Então tem que ser muito avaliado isso, porque é justamente o que você falou, Bruno. Eles nos veem Uhum. como somente clientes, somente como mais um. Então a gente Uhum. tem que ver, tem que começar a ver o banco com a mentalidade de ser sócio dele, dos melhores. Isso. Ou seja, não, Exato. eu não sou, mas eu vou parar de pegar em dinheiro emprestado do Itaú. Eu vou começar a emprestar para ele. E hoje, para você ter uma Exato. ideia, Bruno, eu tomo conta de investimentos gigantescos hoje, questão Uhum. de milhões. Só que, Uhum. e aí, uma coisa, o que muitos não ensinam, que esses investimentos de valor alto são praticamente os mesmos para quem investe baixo. Isso Uhum. é um Tá ponto vendo? muito importante. Tipo, às vezes a pessoa pensa, não, eu preciso ter 1 milhão para ter uma rentabilidade alta. Não, a questão é, o investimento de 1 milhão, ele vai ter um juros maior, ou seja, você vai receber um juros Uhum. maior, mas a rentabilidade é a mesma, de quem começa com 1.000, de quem começa com 100, é a mesma coisa. Uhum. Aí as pessoas acham, não vou investir porque só quem tem muito consegue mais, ou seja, aquela crença, né? Só quem é rico investe. Uhum. Não. O que você tem que entender é o quê? Começar a ter ali os seus rendimentos com pouco e fazer isso virar muito. Porque os que investem muito hoje, muitos deles começaram com pouco. Uhum. Não, e é isso aí, e ser exponencial, né? Porque quando você vai colocando, você acha que é pouco, mas não é, gente. Ninguém começa com 1 milhão, ninguém nasce com 1 milhão. É poucas pessoas. E a maioria das pessoas que tem patrimônio que é de herança, elas ficam pobres. Por quê? Porque elas não se preocupam com a mente, ter uma mente milionária. Então, quem tem pouco, é possível sim. Porque assim, você vai colocando sempre, você vai sempre reinvestindo. Todo mês você vai colocando, vai fazendo um aporte, né? Você vai fazendo um aporte mensal. Você não pode, assim, colocar uma vez e deixar. Você tem que sempre estar fazendo um aporte, porque aí esse é o segredo do juros sobre juros, né? Vai começar a multiplicar o seu dinheiro, né? Isso, Então, não é, Argelei? Fala aí um pouquinho. isso, juros compostos, até o Einstein falou, né, que é a oitava maravilha do mundo. É justamente os juros compostos. É você começar a investir e chegar a um tempo onde os juros que você está recebendo vira uma bola de neve. Ou seja, você Uhum, começa com pouco, aí começa recebendo ali 30 centavos, 30, e aí vai multiplicando, 60, 90, e aí vai subindo, vai formando aquela bola de neve. Quando você vê, você não precisa estar colocando mais nada do seu bolso, por quê? Porque o juros já está colocando isso. Você só vai estar uhum. fazendo o quê? Reinvestindo. Eu fiz até passou nos meus stories aí, um dos diretores aqui da plataforma, eu mostrei isso para ele mesmo no gráfico, na prática, o cara explodiu a mente dele. Ele até Aí. passou nos meus stories lá, eu com ele na mentoria. Então, é coisas que, tipo, a gente vai falando, pequenas coisas que vai ajudando as pessoas. E o mais importante é isso, é ajudar as pessoas. Então, a gente vai ensinando, ou seja, tem que pegar na mão, tem que pegar na mão. Eu vou te ensinar, só que aí quando você estiver andando, eu vou soltar. Eu falo, ó, agora você Uhum, vai, agora você já sabe. Até a Natália uhum, aqui, ó, foi uma das que eu atendi há pouco tempo. A Natália, o Ale, que estava aí também. Então, uhum. a questão é essa, é focar em ser sócio das empresas, é ajudar os outros. Isso. Você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Aprenda isso. Aprenda a colocar o dinheiro para trabalhar para você, que isso não tem coisa melhor. Não, e uma coisa que você falou, Gelé, que é essencial. Você falou assim, que não depende do tamanho do dinheiro, todos vão ter rendimentos, né? Tanto quem tem 1 milhão como tem menos. Por quê, gente? Porque assim, ó, você tem que fazer as mesmas ações que eles estão fazendo, quem tem resultado. Então, o que que acontece? Não adianta você querer fazer, inventar a roda, você já tem uma forma como fazer, né? Já tem um processo, né? Uma metodologia. Então, você seguindo a metodologia, você vai ter você não vai, você vai ter os mesmos resultados, né? Então, a gente tem que seguir os passos de quem
está fazendo isso, quem tem a mente milionária, quem tem prosperidade, quem tem essa mentalidade de transformação. Porque não importa o tamanho do dinheiro, você sempre vai ter o rendimento e sempre vai dobrando ele. Só que você tem que fazer as mesmas ações, né? Então você tem que seguir o que eles fazem. O que eles fazem de diferente que eu estou fazendo errado? Você tem que começar a fazer igual. Ah, qual que é a forma? Procure, gente, ó, essencial. Você tem que pedir opinião, não é para parente, não é para amigo, não é para quem não tem resultado e quem não produz. Você tem que pedir para quem tem resultado. Exatamente, porque ele é empregado lá, ele não é investidor. Ele tem o salário dele, ele tem a meta dele, ele não está nem aí. Deu 6 horas, 5 da tarde, ele fecha o banco, ele não está preocupado com você. Então você tem que pedir para quem tem resultado, quem está fazendo isso, né? Que nem, por exemplo, o Jarley aqui é um cara que sempre tem resultado, tá dando mentoria, trabalha com milhões, acabou de falar aqui. Então vocês têm que pedir para quem tem resultado, gente. Quem sabe o que está fazendo. Porque se a pessoa não sabe produzir, não tem resultado, é fria. Então você vai pedir, às vezes, vou pedir para o meu amigo lá que ele mexe na bolsa. Mas será que ele tem resultado? Será que ele está ganhando ou perdendo? Você não sabe, você tem que pedir os resultados também da pessoa, né? Porque você tem que ter confiança, né? Porque a pessoa que você for pedir a opinião, ela tem que dar um exemplo para você. Não, eu tenho aqui, ó, meus resultados são esses, meus clientes são assim, eu consegui isso. Pô, esse cara, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele tem resultado, eu quero ter o mesmo resultado que ele. Então tem que saber também para quem perguntar. Isso, e também é perguntar, né? Fazer perguntas. E às vezes a pessoa não faz achando algo, não, não vou perguntar para ele porque tal, ele não vai responder, ou então não vai fazer isso. Não, você tem que perguntar. Tem que perguntar, justamente são perguntas. A melhor coisa a fazer é fazer perguntas. É isso aí, Bruno. Primeira coisa é perguntas. Perguntas. Começa removendo a escassez, a mentalidade, e aí você vai... consequentemente, você vai prosperar, você vai ter resultado. Não, e a pessoa às vezes pode pensar assim, mas eu sou boba, eu vou fazer essa pergunta boba e ele vai rir de mim. Não, gente, bobo é quem não faz pergunta. Porque quem não faz pergunta, ele vai se calar e vai ficar quieto e vai conformar. Agora, quem faz pergunta, por pior que seja, por mais simples que seja, ela vai estar progredindo, porque você vai ter uma resposta. E se você não souber ainda, você faz outra pergunta. Sim, uma coisa simples, Bruno. Uma metodologia que eu uso, que é a andragogia, né? Que é ensinar a investir. No caso, que é justamente isso, você usar de um palavreado simples, de uma forma simples para a pessoa e prática. Quem já ouviu falar aqui do CDI? Vamos lá, essa sigla difícil aí, CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Vou só falar isso só para vocês entenderem como é simples, só que muitos, eles complicam. Então, o CDI, o que é? Simplesmente um empréstimo que um banco faz para o outro. Pelo Banco Central, os bancos eles não podem fechar o caixa do dia negativado. Então, o que é feito? Os outros bancos que têm um saldo positivo maior, ele pega e empresta para esse banco que tem o saldo negativo, para que ele não feche negativo, porque o Banco Central ele não deixa isso acontecer. Isso é o CDI, ou seja, a taxa que esse banco que tinha saldo emprestou para o outro que não tinha, é o CDI. Então, eles complicam muito. A certificado de depósito interbancário é simplesmente um banco emprestando dinheiro para o outro. Somente isso. E aí você pega esse 100% do CDI é o quê? Você está emprestando dinheiro para o banco também, para que ele possa emprestar para o outro banco. Então é simplesmente isso. Você está emprestando dinheiro para o banco e o banco está emprestando um para o outro. Somente isso. Simples. Perfeito. Uma estratégia que eu uso muito, que eu gosto, mas é interessante a gente ter sempre uma pessoa especialista que nem o Jarley aqui. Eu, por exemplo, eu gosto de investir em dividendos. Porque, por exemplo, com essa crise aí tá vou dar um exemplo aqui da Itaúsa, né? Que é uma holding, que é do Itaú, do Banco Itaú e de outros, né? Então, o que acontece? Ela dá, vamos supor, sempre o histórico dela dava 10% ao ano, né, de dividendos, né? Então, o que eu faço? Eu comprei a ação agora na baixa, que tava todo mundo vendendo,
né? E deixei ela lá alugando, aluguei minha ação, é possível isso. Além de você deixar parada na carteira, você pode ter um rendimento por deixar ela parada. Então, na verdade, você pode alugar ela, isso é automático na corretora. Aí você aluga e com um dividendo que pode, que dependendo da ação, pode dar 5%, pode dar 10%, que já é acima da poupança, né? Você pega esse dividendo e reinveste e compra mais ações. E vai fazendo isso ao longo do tempo, de 5 anos, 10 anos, e vai indo. E vai deixando o dinheiro lá. Né? Quando vê, e isso, o que vai acontecendo? Ela vai valorizando também a ação. Ela não só dá o dividendo e não dá só o aluguel. Ela vai valorizando. Ah, mas a ação caiu 10%. Você vai fazendo um aporte mensal. Todo mês você coloca um pouquinho. Ah, caiu? Por quê? Vai chegar um preço médio uma hora, né? Então, cada vez que cair, você vai comprando, vai comprando. Assim, você não pode comprar tudo de uma vez, né? Você tem que fazer aos poucos. Mas, assim, se você fizer isso regularmente, constante, vai chegar um momento que você vai estar num lucro gigantesco, né? Brunão, vamos falar pro pessoal tirar um print aí, marcar a gente lá. Vamos? Vou tirar um print. Dá um sorriso aí. Falta 3 minutos, então faz as considerações finais aí, Jair. Faltam uns 5 ainda, que eu entrei, foi... Sim, você abriu. Eu abri 7h30. 7h30. Gratidão por vocês estarem aqui nessa live, com o coração ensinável e aberto para aprender, que isso é uma das coisas importantíssimas também, que eu busco sempre isso. Eu busco em aprender com todas as pessoas que eu puder, eu quero aprender e também ensinar algo para elas. É importantíssimo isso. E gratidão, Bruno, pelo convite de estar aqui ajudando outras pessoas também. E é isso. O ponto que eu quero deixar para vocês é começar. Se você, a desculpa que era antes, que não tinha dinheiro para começar, hoje você pode começar com R$1. Então, hoje não é mais desculpa isso. Você pode começar com R$1, com R$10 por mês, por semana, por ano, mas comece. Comece. É isso. Essencial. Bom, é isso aí. O meu recado que eu tenho para fazer é o seguinte, gente. Não foque na falta. Faça. Foque em fazer dinheiro. Fazer, não ganhar. Ganhar é uma coisa que é dada. Você vai fazer dinheiro. Como fazendo dinheiro é com ação. Então, o meu recado é esse. A gente tem que fazer dinheiro, produzir. Né? Não é ganhar dinheiro, entendeu, gente? Porque se a gente ficar focando na falta, mas ele está faltando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho investimento, eu não tenho. Você está focando na escassez. Você não tem que focar no que você não tem, você tem que focar no que você precisa fazer para fazer o dinheiro. Porque dinheiro é só energia, é o resultado da tua produção. Né? O que você conseguiu produzir. Mas o meu trabalho é braçal. Então você tem que começar a pensar uma forma de usar esse dinheiro para trabalhar para você, até você sair, dar um prazo de validade nesse trabalho braçal, né? E começar a fazer dinheiro através de investimentos, de empresas, né? Começar, às vezes, fazer uma renda extra enquanto você não consegue sair do teu emprego, né? Faz um paralelo, né? Alguma coisa que nem o Jairley falou aqui, doce. Tem o Semenzato, que é o dono da Microlins, ele vendia coxinha, né? O Thiago Fonseca, ele vendia brigadeiro no sinal. Então, é possível, gente. O Steve Jobs, ele era adotado, ele andava 10 quilômetros para comer na igreja, que ele não tinha dinheiro, ele pegava garrafa de plástico para vender, ele pegava o dinheiro da garrafa, ele juntava a garrafa de plástico, e com aquele dinheiro ele foi investindo e depois fez a empresa Apple, que hoje é uma das maiores do mundo. Então, é possível. Se esses caras conseguiram, por que você não consegue? Né? É porque a gente tem que pagar o preço. Diferença aí tem 20. Mente. Se você acreditar e todo dia estiver andando em direção ao seu alvo, você consegue. É acreditar e continuar andando, mesmo com as dificuldades, mesmo com as adversidades, mas você tem em mente que você vai alcançar o seu objetivo, você vai realizar o seu sonho. Acabar. Continua. Acabar. É isso aí. É isso aí, gente. Procura